Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma manhã na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3 a 8, que diz assim: E falando-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Amém. Meus irmãos, esse texto aqui, Jesus falando, ele começa dizendo nessa parábola que um certo semeador saiu a semear. A palavra do Senhor diz que esse semeador é o próprio Deus. Ele tem lançado a semente dele na nossa vida, no nosso coração. Mas, olhando para isso, a pergunta que eu tenho para te fazer nessa manhã é: que tipo de solo o meu coração, o seu coração tem sido? Será que nós temos sido, como o texto vai dizendo aqui, será que a semente tem simplesmente caído à beira do caminho? E qualquer um vem e consegue roubar a semente que Deus tem lançado sobre nós? Será que o nosso coração tem até recebido, mas porque é pedregoso, aquilo que Deus nos ministra e derrama sobre nós não tem conseguido profundidade? Ou será que o nosso coração tem sido um terreno cheio de espinhos e que por mais que Deus derrame graça sobre nós, algumas coisas na nossa vida, algumas preocupações têm sufocado aquilo que Deus tem lançado? Ou será que temos sido um terreno fértil? Que tudo aquilo que Deus nos fala, nos ministra, tem encontrado morada de fato? Que tipo de coração tem sido o meu? Que tipo de coração tem sido o seu? Deus tem nos chamado a nos lançar nele. O X da questão, o problema é que muitas vezes nós olhamos para aquilo que Deus está dizendo. E às vezes Deus usa até pessoas para nos dizer, e nós dizemos: isso não é para mim, isso não é para hoje. Deus, eu não aceito isso na minha vida. Quantas vezes nós nos travamos diante daquilo que Deus tem para nós, para fazer na nossa história? Eu quero desafiar você nesse dia a ir mais fundo em Deus, a ir mais profundo, a clamar, a buscar mais, a ler mais a palavra, a jejuar mais, a orar mais, e a pedir para que Deus se revele a você, a mim, para que Deus nos ensine, para que toda semente que o Espírito Santo derramar sobre o meu e o seu coração, sobre a minha e a sua vida, seja derramada sobre um solo fértil, que dê fruto e fruto em abundância. Amém? Vamos orar por isso? Espírito Santo, obrigado, Deus, por mais essa manhã, obrigado por esse dia, nós nos consagramos a Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado e sustento, pelo Teu renovo. Nós nos colocamos à Tua presença. Faz de nós, Deus, um terreno fértil. Ó Deus, nos ajude a entender, Deus. Ó Deus, a largura, a altura, a profundidade. Ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem reservado e preparado para nós. Ó Deus amado, que nós sejamos terra fértil. Faz de nós uma terra fértil. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado pela presença do Senhor. Quero continuar desafiando você a um tempo de leitura bíblica. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem os textos a serem lidos hoje. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço e até mais.